Brasil taxado pelos Estados Unidos. Risco de retaliação. Debate travado por torcida política. Vamos conversar sobre isso com calma, pessoal. Acho que nos últimos dias aqui, os últimos 3 dias, basicamente, só se fala de uma coisa no Brasil, né? No âmbito político e econômico, que é a taxa aí de 50% que o Donald Trump impôs ao Brasil para todas as exportações, né? Então, tudo que sai do Brasil e vai para lá vai ter uma taxa de 50%. A motivação dessa taxa foi política, né? E aí você tem os dois lados defendendo aí, né? A esquerda atacando o Bolsonaro, diz que a culpa dessa taxa é a família Bolsonaro. Por outro lado, você tem a direita falando que a culpa dessa taxa é o governo atual, que tem feito alguns movimentos que, em tese, os Estados Unidos não gostam, né? Como, por exemplo, apoio a ditaduras, um apoio quase que platônico, né? À China, um apoio ao Irã, né? Assim, essas coisas assim que os Estados Unidos não vai meio contra, né? E a gente vai discutir aqui basicamente sobre o meio termo, né? Assim, porque acho que nenhum dos dois lados está 100% certo e não está 100% errado, né? Eu acho que tudo quando vai para os extremos só traz prejuízo e essa taxa, de certa forma, é uma coisa que todo mundo sai perdendo, ninguém sai ganhando. Absolutamente ninguém sai ganhando. Então, se por um lado o Trump queria forçar a justiça brasileira a deixar o Bolsonaro em paz, talvez serviu de combustível para justamente não deixá-lo em paz, né? Para a coisa talvez acelerar mais, porque o ego de quem está julgando, né? Longe de mim aqui falar se ele é culpado ou não, porque eu não sou da área jurídica, não entendo quase nada, mas assim, não vai resolver o problema, tá? Então o Bolsonaro não vai, o processo dele vai continuar caminhando, se ele for ter que ser preso, ele vai ser preso, ele vai continuar inelegível, então nada disso vai mudar a justiça brasileira. Então assim, resumidamente, tá, pessoal? A gente tem aqui a esquerda falando que a família Bolsonaro é culpada, né? Porque a gente tem aí um dos filhos do Bolsonaro, que é o Eduardo, que está morando nos Estados Unidos, né? Muitos falam aí que ele estava com medo de ser preso aqui, então acabou se exilando lá, né? Para ter um pouco de paz e conseguir aí articular algumas coisas com o governo de lá, porque ao que tudo indica ele é muito íntimo de um dos filhos do Trump. Eles são amigos, né? Pessoas próximas, então assim ser amigo do filho do Trump, em tese você tem uma comunicação direta com o Trump, né? Então talvez facilite. Então a esquerda está usando isso como argumento de que eles forçaram essa situação e chegou no ponto que chegou, né? Aí por outro lado, como eu já disse, a direita também comentou algumas coisas que fazem sentido, né? Porque o Brasil, por exemplo, na reunião do BRICS aqui, insiste que o bloco precisa ter uma moeda alternativa ao dólar. E isso não agrada os Estados Unidos de forma nenhuma, né? Que é a moeda global de negociação. E eles querem criar uma moeda nova ou fazer negócios sem usar o dólar, usando as moedas dos próprios países, né? O Brasil autorizou que navios iranianos atracassem no Brasil para fazer reabastecimento, sendo que existia uma proibição nesse sentido, né, por parte dos Estados Unidos. Então, assim, as coisas vão se somando e vão aparecendo. Tem também não podemos esquecer, talvez é o ponto principal aqui também, né, metade dessa carta, né, é Bolsonaro e outra metade é ataque às big techs, né, que a justiça brasileira tem há bastante tempo atacado as big techs, né, seja aí com pedidos de remoção de conteúdo, assim, em tese que estariam comprometendo a Constituição, né? Então, Alexandre de Moraes mandava mensagem lá para o Twitter, ó, precisa remover conteúdo aqui tal em 48 horas, em 24 horas, e foi onde começou a briga com Elon Musk, né? E essa perseguição também proibição de funcionar, bloquearam o X por praticamente um mês, bloquearam as contas da Starlink, e por aí vai, né? O Google tem que remover conteúdo, então assim, isso tudo somado é o que a direita usa como argumento que talvez motivou também o Trump a fazer o que fez.
Difícil opinar, tá, pessoal? Assim, eu acho que isso não é bom para o Brasil, obviamente, que o Brasil exporta bastante para os Estados Unidos, mas por um outro lado, eu não compraria essa briga, tá? Porque assim, eu vejo o Brasil tem a sua importância no âmbito global, mas seria basicamente uma formiga querendo lutar com um elefante, né? Não faz nem sentido. E o Brasil tem muito mais a perder do que a ganhar se arrumar briga com os Estados Unidos, porque a gente depende muito mais de coisas que eles oferecem para nós do que o contrário. Na parte de tecnologia, infraestrutura de rede, cloud, motores de avião, um monte de coisas que trariam problemas para nós se a gente de repente para de usar isso deles, né? Mas aí, para eu jogar aqui a discussão para o Jonathan, o Jonathan defende que a gente se imponha, né? Não dá para aceitar calado uma situação dessa. Concordo que não dá para aceitar calado, eu acho que a gente tem sim que tentar negociar. Eu particularmente acho que essa taxa não vai entrar em vigor, tá? Porque o Trump adora fazer isso, né? Ele gosta de assustar, né? Então, e realmente assustou, porque tá todo mundo se movimentando, todos os governadores, tá todo mundo assim, só se fala nisso, né? No Congresso, os governadores só postam vídeo disso na internet e tal. O que você acha, Jonathan? O que a gente tem que fazer como nação? Você acha que a motivação. A do Bolsonaro não vou nem levar em consideração, tá? Porque o Trump gosta de ser bajulado, né? Isso é óbvio. Então, se o Bolsonaro bajula ele, o Lula não, então eu vou proteger o cara que me bajula mais, né? Agora, não, no outro lado, sim, eu acho que tem um pouco de sentido, né, no que eles fizeram em relação ao posicionamento do Brasil atualmente, que está deixando os Estados Unidos de escanteio e focando em algumas coisas que eu particularmente não gosto muito. Mas queria ouvir a sua opinião. Uns meses atrás, não lembro exatamente quando, já tinha rolado uma tarifa, né? Eu não sei se foi sobre o 10%. aço. Não, era mais, era uns 25%, não era? A do aço foi 25, mas eles colocaram uma É, geral de 10% em abril, de se não me falha a 10%. memória. Tá. E aí eu lembro que eu li também que os Estados Unidos estavam bem descontentes com relação à balança, né? Entre aspas, que era muito desfavorável para eles, mas por outro lado saíram dados de que na verdade era favorável para eles. Então, assim, existe nesse jogo geopolítico também muita guerra de narrativa, né? Sim, Acho que isso também é que a gente precisa ficar esperto, porque é isso, cada país no fim vai defender mais o seu posicionamento, a sua diplomacia, né? E eu acho que tem alguns casos, assim, que eu acho que nessa relação dos Estados Unidos com outros países que me incomodam recentemente, que é essa necessidade, cara, de ficar intervindo. Por exemplo, eu senti assim, uma motivação 100% geopolítica nesse movimento deles, assim, de olhar pro BRICS, sabe? Tipo, eu acho que a questão da família Bolsonaro foi só um pretexto. Foi só um pretexto para eles colocarem dessa assustada no Brasil. E eu acho que tem até um livro do Donald Trump, não sei se você já leu, eu acho que eu já li uns resumos, mais ou menos, desse livro dele, de como... Não sei se foi um livro, se foi um artigo, de como ele negocia. Você já chegou a ver como que ele negocia? esse livro dele é famoso, né? A arte da negociação. Isso. E aí você vê que isso faz parte do jeito dele de negociar. De tipo, Sim, ele vai lá, ele escracha, né? Ele escracha para o outro lado ficar se sentindo... talvez, qual que é a palavra aqui? Acuado, de certa isso. forma. E aí ela tenta negociar de uma forma que vai ficar um pouco menos pior. Só que ainda assim vai sair em vantagem pro lado dele. Então, Uhum. obviamente que eu acho que esse movimento dele é simplesmente para evitar que o Brasil tenha qualquer tipo de relação mais próxima com os BRICS. Especialmente na criação da nova moeda, né? Assim, não sou nenhum especialista nessa parte tributária, monetária, tudo. Eu não sei o quão vantajoso para o Brasil seria estar numa moeda nova e participar de uma economia que não fosse dolarizada. Sinceramente, eu não sei o quão vantajoso seria isso. E aí tem um outro ponto que é também essa questão de o quão vinculado aos Estados Unidos nós estamos. O quão preso nós estamos. Será que já não faria sentido começar
a desmamar um pouco assim, digamos. Por exemplo, medicamentos. Medicamentos que às vezes, eventualmente, a gente tem patente americana. O Brasil é muito forte em saúde. Pô, desvincula isso dos Estados Unidos. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode começar a ter um pouco mais de controle pra gente depender menos. Porque entra um doidão e descer igual o Donald Trump, dá uma meia hora nele ali, ele resolve suspender tudo com o seu país. Todo tipo de relação comercial. Como você faz? É igual a gente conversou semana passada, né? Sobre o GPS. Uhum. Eu fiquei pensativo sobre isso. Tipo assim, cara, é isso. Os caras têm o nosso país na mão, na palma da mão. E os caras podem fazer o que eles quiserem com isso. E aí um outro ponto também que eu fiquei meio incomodado é sobre essa questão do Trump querer estar envolvido no julgamento do Bolsonaro no Brasil, sabe? Cara, eu acho que assim, o Brasil é um país soberano. A justiça brasileira é que deveria julgar isso. Não deveria ser o Donald Trump que falar, se vocês continuarem com isso aí, eu vou aplicar taxa, eu vou fazer não sei o que, não sei o que. Cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabe, uma coisa é a nossa relação comercial amigável aqui, cada um tem um pouco de vantagem, é isso. Agora, outra coisa é você querer vir aqui no meu país dizer como eu tenho que me portar, o que eu tenho que fazer, como que eu devo julgar as coisas. Então, eu acho que nesse sentido, assim, os movimentos da família Bolsonaro atrapalham demais, sabe? Eu não estou falando aqui que o governo brasileiro está 100% correto em tudo que fez. Mas eu acho que essas animosidades aí só pioram a situação, saca? Sim. E aí eu vi até que os deputados estão sendo forçados a trabalhar. Olha que coisa horrorosa, né? Publicaram uma sessão da Câmara lá, cara, lotada, entupida. Os caras estão desesperados na Câmara dos Deputados. Né? Então, assim, eu não sei, cara. Assim, é muito difícil julgar, mas eu acho que o Brasil sempre teve essa posição um pouco mais neutra. Eu acho que a gente deveria tentar manter uma boa relação comercial com os dois países. A gente Sim. tem como ganhar tanto da China quanto dos Estados Unidos. É. A gente tem como ganhar tanto dos Estados Unidos quanto da China. Então, eu acho que a gente poderia realmente tentar, né, manter essa boa relação, mas também sem abaixar a cabeça. Eu acho que a gente não pode deixar barato. Eu acho que, de alguma forma, o Brasil tem que responder, pelo menos para garantir a nossa soberania. E na minha cabeça, essa neutralidade do Brasil eu acho interessante, né? Só que assim, fazer até uma provocação para você. Se você tivesse que hoje escolher como um parceiro comercial, um parceiro de qualquer coisa, China ou os Estados Unidos, quem você escolheria? Sem porquês. Baseado na minha vida, os Estados Unidos. Então, Baseado na minha vida. sim, sim, mas assim, esquecendo as suas opiniões, o que você vive eu acho que assim, porque, por exemplo, vamos falar pela imigração. Você escuta falar que um mundo quer imigrar para a China? Onde que as pessoas querem imigrar para ter paz, para ter prosperidade, para ter liberdade, né? Muito mais a cultura dos Estados Unidos, porque eles dominaram o capitalismo, dominaram a democracia e hoje se vive muito bem lá. Não estou falando que é um país perfeito, longe disso, tem 1 milhão de defeitos. Só que assim, a neutralidade do Brasil fez com que tivéssemos boas relações com China e com os Estados Unidos, sempre foi assim, né? Então, o que me incomoda muito no governo brasileiro é essa tendência atual da esquerda de que o capitalismo é um erro, né? O capitalismo é errado, vamos focar aqui em ditaduras, vamos focar aqui na China, vamos ter um bom relacionamento com a Rússia, vamos ter um bom relacionamento com o Irã, como se os Estados Unidos fosse o grande vilão. E eu não acho que não é por aí, né? O Brasil que é um grande exportador de commodities, né? Você falou da parte de medicamentos. Tem um grande problema, né? Uma das formas de retaliação que o Brasil está estudando é quebrar as patentes dos medicamentos das farmacêuticas dos Estados Unidos. Se faz isso, qual que é o próximo capítulo? Beleza, não mandamos mais nada de inovação em medicamentos para o Brasil, porque eles vão quebrar nossas patentes, então não trabalhamos mais com o Brasil. O que isso faz para a nossa saúde aqui? A gente fica anos atrasados em relação ao país que mais inova na situação farmacêutica no mundo.
Então, assim, eu acho que não é por aí, sabe, comprar esse tipo de briga. Então, assim, entendo que tenha sido um erro a questão aí de, pô, Bolsonaro, vamos. Eu não tô nem julgando aqui se o Bolsonaro é culpado ou não, mas assim, o Trump é amiguinho dele, quer interferir na justiça, não vai interferir. Isso aí acho que não deu certo em lugar nenhum do mundo, né? Exceto se ele ameaçar com bombas aqui, o que eu acho que é pouco provável. Mas, enfim, vamos caminhar para um tópico aqui que eu acho interessante, que é o que justamente cega muito as pessoas, que é idolatrar políticos, né? Você idolatrar o Lula, você idolatrar o Bolsonaro, você idolatrar o Trump, te faz não enxergar a coisa como um todo, né? Porque assim, todo político tem seus prós e contras, né? Eu não sou aqui babaca de falar que, apesar de detestar a- as políticas de esquerda em sua maioria, eu não posso falar que o Lula não tenha feito nada de bom, que a esquerda não tenha feito nada de bom para o Brasil. Fez. Só que assim, eu acho que poderia ter feito muito mais, né? O Brasil está sempre caindo casas na situação econômica, na situação da educação, da cultura. A gente sempre está perdendo posições para outros países, né? A gente poderia estar muito mais à frente se a gente tivesse feito algumas coisas mais estruturais no Brasil que não foi feito, né? Esse é o grande problema nosso. A gente faz e desfaz as coisas muito rápido, a gente não pensa em longo prazo. Então falta assim, se por exemplo, eu vejo muito na internet esses entrevistadores de TikTok chegando nas pessoas assim, quem você votou? Eu votei no Lula. Fala uma coisa que o Lula fez de bom. Não, eu amo o Lula, não quero saber, mas eu amo o Lula. Então, assim, isso que eu acho que é muita. É parte do problema, né? Você não poder questionar, você não poder ver se o político que você votou realmente está fazendo algo de bom, né? Do mesmo lado da direita. Na época que o Bolsonaro era presidente, você votou no Bolsonaro? Ah, votei. O que o Bolsonaro fez de bom? Não interessa, o Bolsonaro foi um excelente presidente. Não, mas ele fez alguma coisa de bom? Vamos colocar aqui na balança, né? O que ele fez de bom e de ruim, para ver se na balança pesa mais um lado ou outro, né? Então, eu acho que falta isso no brasileiro hoje, uma visão mais técnica e mais crítica de quem está no poder, né? Se hoje é o Lula que está lá, nosso papel como cidadão, mesmo quem votou nele, é criticar os erros, né? Algumas coisas são gritantes de erradas do governo dele e mesmo quem é de esquerda parece não enxergar essas coisas, né? E do outro lado também tem acertos, temos que falar sobre os acertos, né? E eu acho que enquanto não mudarmos isso, o Brasil não tem como evoluir como nação, cara, porque assim, idolatrar político é um erro gigantesco. Essa questão de, como se diz, o Lula roubou, mas fez, que virou muito, muito famoso na época que ele foi condenado, né? Roubou, mas fez, é tão absurda essa frase, né? Porque assim, a gente teria potencial para ter muito mais depois, ele não roubou e ele fez muito, seria muito mais interessante, né, para o Brasil. Mas o Brasil se apega a essas figuras populares e que estão ali pensando mais em si do que no coletivo, né? Aí eu queria ouvir de você, Jonathan, o que você acha dessa questão de idolatrar políticos? Eu não idolatro ninguém, tá? E só uma crítica que eu faço aqui, eu sou de direita. Pessoal, nem todo mundo que é de direita é fã de carteirinha do Bolsonaro, tá? É que se você tem num cenário Lula e Bolsonaro, não tem como ir no lado do Lula. Vocês me desculpam, é a minha visão, tá? Agora, se nem, por exemplo, no primeiro turno, não votei no Bolsonaro, né? Votei no outro candidato que eu achava que tinha fazia mais sentido para mim. Mas se chega no segundo turno, tem Lula e Bolsonaro, não dá para ir para a esquerda, né? Então, assim, nem todo mundo que é de direita é bolsonarista de carteirinha, tá? Fica esse desabafo aqui, porque você não pode fazer uma crítica em relação ao governo do Lula, aos governos de esquerda, que já vi alguém falando que chamar de gado, né? Chamar de não sei o que lá, de fascista. Pessoal, não é por aí, tá? Vamos dialogar com conhecimento, com informação. Mas e aí, Jonathan, o que você acha? E eu acho que é exatamente esse ponto que me distancia, sabe, desses embates de querer mais, querer saber mais sobre política, sabe? Porque assim, as pessoas enxergam tudo preto e branco, certo? Mas elas esquecem que, tipo, existem vários tons de cinza também,
saca? Então eu acho que isso aí é muito importante. Quando você sai, você fica olhando é espectro político que fala, né? Direita e esquerda. Quando você se distancia um pouco mais e enxerga a coisa um pouco mais de cima, assim, você começa a clarear um pouco mais e começa a enxergar que eventualmente existem coisas legais das duas partes. E é por isso que hoje eu acho que eu me vejo cada vez menos conseguindo me encaixar de um lado ou de outro, sabe? Eu me enxergo como uma pessoa que gosta de analisar as coisas que acontecem e formo minha opinião a respeito daquilo ali. Independente de qual caixinha que as pessoas me colocam, sabe? Tipo, qual que é o rótulo que me colocam. Pra mim, cara, sim. O que no final do dia pra gente faz diferença é, na hora que for no supermercado, certo? O quilo do café vai estar custando quanto? Vai ter muita gente morando na rua da minha cidade, sabe? Tem incentivo à cultura. Eu acho que no final, eu acho que é tudo isso que a gente precisa ver, sabe? Se a gente vai estar pagando muito imposto sobre os carros para comprar, se você quiser trocar teu carro ali cada 3 anos. Então acho que a gente precisa focar nisso. Quando você focar nas coisas do dia a dia, fica muito mais simples. E eu acho que às vezes, ô Rodrigo, uma coisa que falta pra gente também, que a gente sempre fica olhando para presidente, né? A gente adora olhar para presidente, mas esquece que ainda temos governador e prefeito, Sim, que são pessoas que afetam muito mais o nosso dia a dia, sim, sabe? Não que o governo federal não afete, não é isso que eu quero dizer, mas assim, afeta diretamente. O que o seu prefeito está fazendo hoje afeta diretamente o que está acontecendo com você. Então a gente precisa passar a olhar a política de uma forma um pouco mais geral, sabe? Porque assim, a gente consegue ver as coisas de uma forma mais real, mais prática. A gente consegue conviver com pessoas que pensam diferente. Então, hoje eu consigo conviver na boa, cara, com pessoas que pensam mais do lado de esquerda e mais do lado direito. Eu consigo sentar para tomar um café ou uma cerveja com os dois. E tipo, aí você tira insights legais dos dois, assim. Eu acho que se todo mundo parasse para pensar de uma forma mais racional, dessa forma, pô, eu consigo extrair alguma coisa dessa pessoa, seria o mundo mais fácil, né, pra gente. E aí, cara, eu vejo que a gente fica nessa questão aí de idolatrar políticos, sobretudo hoje Lula e Bolsonaro, né, que é o que divide o Brasil, e isso deixa as pessoas cegas. Então eu acho que a gente precisava deixar a nossa visão um pouco mais ampliada, sabe? Tomar cuidado com manipulação, porque esses caras, muita gente acha que esses caras são ignorantes, não sei o quê, eles ah, são muito inteligentes. Eles sabem exatamente como manipular a visão que as pessoas têm sobre eles. É o canto da sereia. Então, assim, você precisa olhar para aquilo ali e parar de olhar com um pouco mais de romantismo, sabe? sim. Enxergar as coisas como elas são. Então, isso aí me distancia de debate público sobre política, mas eu acho que a gente tinha que começar realmente a ver as coisas com um pouco mais de, sabe? Mais de amplitude, assim, digamos. Eu sou completamente a favor de discutir e conversar com todos os lados, né? Porque assim, a minha demanda não é igual à sua demanda, que não é igual a do fulano, que não é igual a do ciclano, né? Então, assim, o meu grande, o que me entristece muito como brasileiro é a gente não conseguir ver uma luz no fim do túnel nunca, né? Então, eu já tenho 35 anos, vamos saber, eu me considero gente, né? Vamos supor assim, dos 15 para frente, né? Onde a gente começa a ter um pouco mais de visão das coisas, entender o mundo um pouco mais. Então, assim, eu estou há 20 anos não conseguindo ver o Brasil como um país do futuro, né? Como todo mundo fala que o Brasil é o país do futuro, esse futuro parece que não chega nunca, né? Parece que é muito pelo contrário. Parece que a gente tinha que subir, mas estamos cada vez descendo mais, né? Óbvio, assim, outro dia eu estava conversando com um amigo que é de esquerda e ele fala assim, o Brasil melhorou, melhorou nisso, melhorou naquilo outro. Falei, concordo, mas você concorda também que qualquer outro político que estivesse aqui também teríamos melhorado ou poderíamos ter melhorado mais? Porque se você for pôr na ponta do lápis o ano que vem, em dezembro do ano que vem, terão feito aí 18 anos de governo de esquerda no poder no Brasil. Será que a gente está às mil maravilhas? Será que a segurança pública está adequada? Será que a educação básica está adequada?
Será que o saneamento básico no Brasil está adequado? Pô, 18 anos é bastante tempo, né? A China fez muita coisa em 2 décadas, né? O Brasil fez equivalente? Eu acho que não. Então, eu acho que falta essa discussão. Concordo muito com o que você falou aí na questão de outros níveis da política, tá? E uma curiosidade, que eu acho que pouca gente talvez saiba, mas o presidente no Brasil não manda nada. Absolutamente nada. Tanto que a briga agora da direita é eleger a Câmara dos Deputados, majoritariamente de direita, e o Senado também, porque aí dá para mandar. Inclusive, eu não tenho certeza se eles falam desse jeito, mas alguém me falou que o Bolsonaro comentou que era para a gente eleger deputados e senadores de direita, que ele mesmo fora da presidência governaria o Brasil, né? E o que faz muito sentido, né? Porque quem no final das cartas é o Congresso e o Senado, né? Então, o exemplo recente é a questão do IOF, né? Que não foi para frente, o governo quis porque quis impor o aumento do IOF. É um governo que adora gastar muito dinheiro, mais do que arrecada, então precisamos arrecadar mais. E aí o Congresso falou: não, 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 não queremos mais não, já está bastante imposto, vocês se viram aí com o que tem, aí derrubaram a decisão do governo, né? Então foi para o STF e hoje está parada, mas felizmente não subiu o IOF, né? É só exemplo de que a gente tem que pensar em outros níveis na política. E mais no âmbito pessoal, você falou de prefeitos, eu vou mais além ainda, pô, o vereador. Quem vai cuidar do meu bairro é o vereador, né? Então as pessoas geralmente votam muito por amizade, por uma, como é que se diz, por um mimo aqui, né? Um tanque de combustível. Já vi gente se vender por tanque de combustível, por cesta básica, né, por promessas de eu vou colocar você para trabalhar junto comigo na prefeitura. Então, assim, isso, pessoal, não engrandece a sociedade, não engrandece a nossa nação, né? Então, a gente tem que começar, obviamente, pequeno, mas eu vejo pouca gente idolatrando. O nosso tópico aqui era idolatrar político. Eu vejo pouca gente idolatrando vereador e prefeito, né? Por isso que a gente discute muito mais sobre presidentes, presidenciáveis, né? Mas, assim, para a gente caminhar para o final desse vídeo, fica como reflexão aqui da minha parte o seguinte, pessoal. Todo mundo tem uma história. O político de esquerda, um de direita, um de centro, seja qual for, se o cara é gente boa ou não, ele tem uma história. E geralmente essa história tá acessível para todo mundo poder consultar. Então, assim, vamos começar a refletir mais em pessoas que tomam decisões focadas no coletivo, né? Que vai trazer alguma melhoria para o Brasil. Porque, assim, do jeito que tá, eu sinceramente acho que não dá para continuar. A gente discutindo besteira, né? Enquanto países aí como os Estados Unidos e China, por exemplo, estão investindo em coisas que vão revolucionar a humanidade, a gente está discutindo besteira. A gente está discutindo aumento de carga tributária, a gente está discutindo perda na qualidade de vida do brasileiro, que é um tópico importante, mas assim, a gente discute o que está acontecendo, mas não como resolver, né? A gente é o país ainda de que metade da população joga esgoto no rio, e as crianças vão lá e mergulham naquele mesmo rio para brincar. Então, assim, se a gente não crescer a nossa discussão e ficar aí falando que o Lula rouba, mais faz, ou o Bolsonaro é a única pessoa decente para derrotar o Lula, eu acho que não é por aí, não. Cara, eu acho que assim, ó, minha palavra final é o seguinte: a gente está no meio de uma disputa política, geopolítica, na verdade, internacional bem, bem complicada, né? E eu acho que dentro do nosso debate público não precisa ser até essa coisa de nós contra eles, sabe? Ultimamente até tô vendo menos conteúdos de política em rede social e tal, especialmente que são mais sensacionalistas e tudo. Porque no fim é isso, tipo, só fica tentando empurrar um lado e manipulando também, sabe? Então eu acho que a gente precisa realmente pegar, trazer esse debate para um lado mais tranquilo, analisar, saber ouvir. Acho que hoje em dia a gente é uma população, eu posso falar pelo Brasil, né? Eu sou brasileiro. A gente é uma população que ouve pouco, a gente só quer falar, a gente ouve pouco. E acho que entender um pouco mais sobre outras necessidades, outras pessoas, outros pontos de vistas é importante, cara. Acho que a gente só tende a ganhar. Tipo, a gente só tende a ganhar. Se a gente passar a ouvir mais e analisar as coisas com mais calma.
E no final das contas, aí o que eu vejo hoje é que você falou lá no começo, né? Que no final das contas, toda essa guerra que tá rolando comercial entre. Hoje é uma guerra de lábia, né? Entre o Brasil e os Estados Unidos, só tende a trazer malefícios para os dois países. Então eu Ninguém acho ganha. que se a gente conseguir seguir para um caminho mais amigável, a gente pode ser parceiro comercial dos Estados Unidos, da China, de outros países, e é isso. Beleza. Pessoal, se essa discussão enriqueceu aí sua mente, lembre-se de inscrever aqui no nosso canal, tá? Curtir o vídeo, esteja você onde estiver, e vai ajudar bastante aqui esses criadores de conteúdo aqui. Valeu, pessoal. Até o próximo. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.